Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Ao Ele. Nós chegamos ao ponto culminante do programa de hoje, né? Eita, que beleza. Quando eu digo que chegamos ao ponto culminante, sempre lembrando que sempre temos novos ouvintes, e ouvintes novos, né? É hora que nós já estamos aqui há mais de 20 minutos no ar, e a partir de agora, então, valendo também para o site avozdoespiritismo.com.br com a imagem, né? Como eu já disse no início do programa, hoje contamos com a participação do meu amigo, nosso amigo, o secretário, né, da USE de Araçatuba, atual secretário, o Robson Frederico Cunha, que é lá do Grupo Espírita da Fraternidade. E o Robson fez essa palestra lá há uns 20 dias atrás, e eu achei sensacional. Falei, Robson, vamos falar isso lá pra gente, lá na rádio, no site, Robson. E ele falou, dá mais uns dias, que tantas atividades particulares, né, o Robson, familiares inclusive, né, e aí chegou o grande dia. Vamos ouvir primeiramente os cumprimentos do Robson Frederico Cunha. Muito bom dia aos ouvintes e internautas do programa Voz do Espiritismo. Eu também com muita satisfação, Nelson, que estou aqui novamente. Pretendo, assim, contribuir com alguma coisa, trazendo uma importante mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo para todos. Que beleza, o tema é muito importante, como eu já disse aqui também, só para os ouvintes da rádio, né? Que as abordagens diversificam muito, né? Porque está lá, né? Tantos capítulos, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo tal. Então, ali tem informações importantíssimas, né? Logicamente. Mas os estudiosos do Espiritismo, os palestrantes e estudiosos que repassam, formadores de opinião, inclusive, os palestrantes são formadores de opinião. Como eu aqui no caso, né? Que no nosso programa nós trazemos pessoas formadoras de opinião, né? Então, aí cada um, aquele leigo passa a entender, mesmo que seja aos poucos. Os que já estudam bastante veem também as afirmações por um outro prisma, né? Muitas vezes, porque os nossos convidados, eles estudam bastante, inclusive outras fontes, né? Outros livros, né? E abordam, né? Tudo dentro do tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Robson escolheu, que ele falou lá no grupo da Fraternidade, e ele vai falar para todos nós aqui também sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo, qual que é o capítulo, Robson? O capítulo 1? Primeiro. Capítulo 1, então, do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Eu vou deixar você aqui à vontade, tá, Robson? Para você fazer a explanação da maneira que você achar melhor, sem eu ficar te interrompendo, tá bom? À vontade. Muito bem. Mais uma vez agradeço e também, como eu percebo a grande audiência do programa, se houver alguém que tiver interesse em fazer algum questionamento, alguma colocação, eu estou à disposição também, viu, Nelson? Tá? Bem, então, como dito aí pelo Nelson, nós vamos abordar alguns aspectos importantes que estão no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das 5 obras básicas da doutrina espírita. Foi o terceiro livro apresentado por Allan Kardec, na ordem após o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Foi o terceiro livro que ele apresentou à comunidade, trazendo os informes sobre, como ele mesmo diz no início do Evangelho, que ele trata das explicações das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Veja, por esta razão, é que eu reputo como o Evangelho o livro de eleição para o espírita. É aquele livro que a gente já está acostumado a ouvir e também a dizer, que é o livro de cabeceira do espírita. Mas não somente de cabeceira. É um livro que deve ser de consulta diária. Porque se nós notarmos bem essa fala que apresentei, é a explicação das máximas do Cristo. Significa, então, que é um livro que
vai trazer de uma forma simples ao entendimento de todos algumas falas, alguns ensinamentos de Jesus que à época que ele os apresentou para nós, poderíamos ter algumas dificuldades de entendimento, como hoje, século XXI, ainda há pessoas que apresentam dificuldades de entendimento de algum dos ensinamentos de Jesus. E além disso, essas explicações que estão contidas no Evangelho, segundo se refere a essa frase que eu citei, que está aqui nas páginas iniciais do Evangelho, elas são aplicadas às diversas circunstâncias da vida. Então é interessante que, se os demais livros da codificação, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, não é? A Gênese, o Céu e o Inferno, têm as suas características, têm os seus apontamentos voltados para algo mais específico do ensinamento, da doutrina, o Evangelho não. O Evangelho ele está ligado às diversas circunstâncias da vida. Quando ele foi apresentado pela primeira vez, que foi no mês de abril de 1864, na cidade de Paris, o nome dele era A Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Somente no ano seguinte, no mês de novembro, portanto, de 1865, é que Kardec, após, com o auxílio dos espíritos, realizarem uma revisão corrigida e modificada, apresenta então a terceira edição daquele que seria, a partir de então, e é nesta edição, a terceira, que a FEB, a Federação Espírita Brasileira, se baseia para trazer-nos hoje o seu Evangelho, seria então o livro que nós temos hoje à mão. Ele é fruto então de uma terceira edição, por Allan Kardec. E eu gosto sempre, quando também vamos falar do Evangelho, e veja, não é à toa que nós hoje estamos falando sobre a parte inicial, o capítulo 1º. Vamos abordar alguns aspectos, que já vou discorrer. É importante que nós falemos também do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, porque depois vai dar uma fundamentação para o que iremos abordar. Está lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo um texto atribuído ao Espírito de Verdade, e que diz: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Continua a segunda parte desse texto. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homem, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que estás no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Veja, essa verdadeira exortação que o Espírito de Verdade faz é uma apresentação de que esse texto que compõe o Evangelho segundo o Espiritismo
são a materialização dos ensinamentos ou a explicação dos espíritos que estão sob o comando de Jesus, porque é dele, Jesus, que o Evangelho trata, e este, por sua vez, sob os auspícios de Deus, nosso Pai. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, o objetivo principal dela, por esta mesma razão, é falar sobre o ensinamento moral de Jesus. Porque temos visto e temos percebido muita preocupação em estudar os atos da vida do Cristo, os seus milagres, até os seus ensinamentos que viraram dogmas ou foram transformados por aqueles que não conseguiram bem interpretar ou apresentaram interesses escusos, transformando então algumas de suas palavras em dogmas. O objetivo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo é apresentar-nos o ensino moral de Jesus. E é fácil então entender por que a maioria de outras obras, de outras crenças irmãs, tendem a tratar e se apegar mais à parte mística do que à parte moral. Porque este é realmente o grande diferencial na doutrina espírita. Ao tocar na parte do ensino moral de Jesus, o Espiritismo toca a ferida do ser humano, requerendo, para a sua melhor compreensão, o entendimento, a reforma moral de cada um. Então, da mesma forma que Jesus, quando esteve encarnado aqui entre nós, dava principal atenção ao conteúdo e à profundidade do seu ensinamento, muito embora ele não pudesse se aprofundar tanto, devido à pequena capacidade de compreensão dos homens da época, ele assim o fez. E deu sempre maior importância aos ensinamentos morais. Sempre relegando, quando questionado, deixando em segundo plano sobre a importância da adoração exterior. Então, esses ensinamentos morais que Jesus nos apresenta em o Evangelho é uma regra de conduta e abrange, como eu disse, todas as circunstâncias da vida. E não só a vida pública, mas também a vida privada, dentro do lar, no ambiente de trabalho, na rua. E também não está restrita apenas à vida material do homem. Porque o Evangelho não foi trazido, assim como as obras da doutrina, por Kardec, apenas para os homens encarnados na Terra, mas sim também para aqueles que compartilham nas dimensões mais próximas deste planeta, foram também trazidos. Esses ensinos morais de Jesus é o caminho infalível, e não há outro, para a felicidade a conquistar. É uma ponta do véu que foi erguida sobre a vida futura. E essa parte principal, abordando os ensinamentos morais, que quando são esclarecidos para nós, ergue pequena parte da vida futura que nos aguarda, é o objetivo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então faz todo sentido, com esse preâmbulo que eu coloquei, que inclusive a sequência dos capítulos que Kardec, quando então na terceira edição, esta de novembro de 1865, nos apresenta, a sequência dos capítulos
em que no Evangelho nos são apresentados. Às vezes a pessoa não se pergunta, ou desconhece que apenas Allan Kardec foi colocando esta ordem dos capítulos, não é? Mas não, veja lá. O assunto que vamos abordar hoje fala, no capítulo 1, não vim destruir a lei. Dando uma apresentação de como foi a organização para o planeta Terra e das dimensões circunvizinhas deste planeta, que pertencem ao planeta Terra. A organização que Jesus, como governador espiritual do planeta, promoveu, realizou esta organização para que a jornada humana na superfície da Terra pudesse acontecer. Então é interessante que já no primeiro capítulo, ele vem apresentar como que se deu a apresentação de sua lei, ou da lei divina, da qual ele foi o principal portador. Num primeiro momento, mandando um espírito de alta capacidade, adequado para um determinado momento, que veremos, e vindo depois o próprio Cristo encarnar na Terra, num segundo momento. E, enfim, mais recentemente à nossa época, a doutrina espírita ou espiritismo, num terceiro momento, apresentando-nos para as condições da humanidade que hoje vivenciamos, os ensinamentos que estão e são de todas as épocas. Então, hoje vamos abordar o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre as 3 revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. A vinda de Moisés data do século XVI a.C., aproximadamente aí 1500 anos antes da vinda de Jesus. Então seria há mais ou menos 3.500 anos da nossa época atual. E é importante que o caro ouvinte do nosso programa, também o internauta, que ele faça assim uma observação de como era a comunidade, a população, na época em que Moisés veio até nós. Depois, naturalmente, Jesus, 1500 anos depois, e 1800 anos depois, o Espiritismo. Porque é natural que quando uma comunidade, uma determinada população vai receber algum informe dessa magnitude, na verdade, a lei divina, essa organização tem que ser muito grande, não é? Então Moisés teve um papel muito importante quando ele, aqui na Terra, apresentou-nos a lei divina. Mas ele, como um legislador, que foi, como um personagem importante, que a gente remonta muito dos filmes, principalmente, que assistimos, né? Os 10 Mandamentos, nós nos referimos muito a isso, os 10 Mandamentos, que, na verdade, compõem a lei divina. Mas Moisés trouxe-nos também a lei civil, ou a lei, também chamada a lei disciplinar, que foi desenvolvida, escrita por Moisés, e que era apropriada aos costumes e ao caráter do povo daquela época. Então, vamos lá. Moisés nos apresentou, então, de uma forma distinta, 2 leis. A primeira
a lei de Deus, que foi promulgada no Monte Sinai, esta lei é invariável. É uma lei imutável. É óbvio, fácil de entender, porque se é uma lei divina, ela não pode sofrer alterações ao sabor das marés, ao sabor das pessoas. O que existe hoje, e que é flagrante, são interpretações diferentes e diversas de uma mesma lei. E interpretações diversas, como eu me referi, muitas vezes forçada por interesses, e isso é negativo, e também, em boa parte das vezes, pela falta de compreensão daquele que a conhece. Então é interessante que nessas 3 revelações que aqui citamos, e que estamos estudando, a repetir, Moisés, a primeira revelação, Jesus e o Espiritismo, tanto na primeira, Moisés, como na de Jesus, poderia alguém dizer que careceria o homem de maiores esclarecimentos para o entendimento dessa mesma lei. E poderíamos realmente concordar com essa afirmação. O próprio Cristo, quando ele esteve aqui, encarnado, e deixou os seus ensinamentos, ele não pôde dizer tudo, porque faltava uma base importante para a humanidade, para o conhecimento de sua lei, vamos dizer assim, na profundidade. Ou, melhor, na superfície da sua profundidade. Porque nós ainda estamos muito longe de conhecer a lei divina na sua profundidade. Não é? Principalmente de senti-la. Porque muitas vezes a gente conhece, mas ainda não sente. Tem que fazer descer o conhecimento do cérebro para o coração. E aí sim, nós vamos realmente vivenciar a lei divina. Então Jesus estava se referindo, naquela época, a essa dificuldade, que era a falta da própria o quê? Ciência, da pesquisa, de instrumentos que pudessem abrir o horizonte dos homens. Como que poderia falar de determinados assuntos se o homem não tinha a condição de entendimento? Não tinha instrumentos para fazer aquela pesquisa. Por isso que, em certa época da humanidade, os dogmas foram, assim, pilares importantes, porque não se tinha como discutir, debater os dogmas. Hoje, esses dogmas, felizmente, caem por terra, porque as pessoas estão sedentas, não somente de verdades estabelecidas, inamovíveis, e que não possam ser discutidas. Numa época como a de hoje, da tecnologia avançadíssima, da ciência, da medicina, dos estudos profundos do cosmos, do universo, as pessoas não aceitam mais verdades estabelecidas sem que os porquês sejam esclarecidos. Mas numa época ainda como a de Moisés, isso nem se podia cogitar. E Moisés, sabendo disso, cumpriu o seu papel. Ou seja, ele trouxe a lei de Deus, não é? Que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco. Ele foi, na verdade, o mensageiro, ele foi o médium que possibilitou que os Espíritos do Senhor trouxessem ou imprimissem a ele esses 10 mandamentos através de um fenômeno mediúnico, provavelmente de escrita direta, não é? Mas ele trouxe a lei civil, como eu disse, que era adequada aos costumes, e costumes bárbaros daquele povo. Notem, há 3.500 anos atrás, né, a pessoa tirar a vida da outra por vingança era uma coisa normal. Se uma pessoa entrasse na sua casa e fizesse um mal a alguém, a lei permitia que você pudesse restabelecer-se com aquela pessoa através da justiça das suas próprias mãos.
coisas que hoje, embora ainda exista no coração humano muito pensamento sobre isso, não é? Vemos que hoje ainda muitas pessoas procuram e não entendem como certos atos violentos não possam ser coibidos com a justiça no mesmo diapasão, na mesma altura, mas os mais simples princípios do direito hoje humano mostram que não pode ser desta maneira. Não é? Então, Moisés foi obrigado a desenvolver uma lei na qual ele a atribuía uma origem divina, que é a lei civil, a lei criada, escrita, desenvolvida por Moisés, não é? Para coibir, para proibir abusos e preconceitos, porque você imagine que naquela época o povo a que ele se dirigia, que era o povo hebreu, houvera vivido há mais de 400 anos de escravidão no Egito. Imagine você, ouvinte, gerações e mais gerações de pessoas por 400 anos vividos sob escravidão. Escravidão dura. Se é que existe uma escravidão que não seja dura, né? Uma escravidão, como que foram se formando esses espíritos, não é? A dureza dos corações daquelas almas. Como que uma lei civil podia ser suave, podia ser leve? Tanto é verdade que se nós fizermos alguma referência, vamos fazer dos 10 mandamentos, esse número de 10, em apenas 3 dele, apenas 3 dos mandamentos, portanto, nos demais 7 mandamentos, começa com a palavra não. Era esse mesmo o objetivo de Moisés. Era o de proibir. É o que a gente faz com criança. Não é? Embora os estudos atuais, veja aí, não é? A pesquisa, a ciência da psicologia dizendo que não é a melhor maneira da gente educar, falando não à criança, mas se nós nos remetermos àquele povo, a proibição tinha que ser a forma melhor de orientá-los. Não vamos nem dizer educá-los, mas de orientá-los, de conduzi-los, porque Moisés foi o condutor do povo hebreu após a saída da escravidão no Egito. Então ele tinha que, tanto na lei dos 10 mandamentos, mas principalmente na lei que ele mesmo criara, ele tinha que ter elementos, instrumentos de pena, não é? De punição para um povo que ainda era muito desordeiro. Não é? As suas noções de justiças desse povo, não é? Eram ainda muito pequenas. Então Moisés tinha que agir dessa forma. E ele então desenvolveu o Pentateuco, que é o nome que se dá aos 5 primeiros livros da Bíblia, que para a Bíblia judaica seria o Torá. Né? O Torá é aquela palavra de língua hebraica que significa o ensinamento, uma instrução, a própria lei. Né? Então, esse Pentateuco de Moisés, que é a sua lei civil, foi desenvolvida na Gênesis, no Êxodo, Levítico, Números e Deuterônimo. Cada um desses livros, são um número de 5, que então fazem todo o conjunto da lei de Moisés, que na verdade os estudos mostram que não foi apenas atribuído a ele, Moisés. O Gênesis narra os acontecimentos desde a criação do mundo, na perspectiva judaica, não é? Passando pelos outros povos patriarcas dos hebreus, até quando esse povo hebreu fixou-se no Egito, depois da história que todos conhecemos de José. O Gênesis, segundo a fé judaica, é o início, é o princípio da criação dos céus, da terra, da humanidade e de tudo quanto existe na vida, de todos os seres. E esse então é o primeiro livro. O segundo livro, o Êxodo, ele é um livro que conta já a história, como o próprio nome diz, né? A saída do povo hebreu do Egito. A fuga, né? A saída
onde foram escravos durante 430 anos. Ali narra, nesse livro, o nascimento, a vida, todas as atividades de Moisés diante do povo de Israel, bem como o estabelecimento da lei e a construção do tabernáculo. E mostra o início de um relacionamento entre o povo recém-saído do Egito e Deus, através de uma aliança proposta pelo próprio Deus. Então, na verdade, a organização do judaísmo. Esse é o segundo livro. O terceiro livro, chamado Levítico, já é um livro de caráter legislativo, onde apresenta ali todos os rituais, os sacrifícios, as normas que diferenciam o puro, uma pessoa pura, de uma pessoa impura, a lei da santidade, o calendário religioso, normas, legislações que regulariam a religião. Quer dizer, veja aí, ali, nesse livro, então, terceiro Levítico, Moisés tem toda a sua participação. Ali ele põe as normas, como seriam regidas as coisas, não é? É importante que isso daí foi do caráter do próprio Moisés. Esse terceiro livro, formador, então, das normas e regras, tinha força de lei. Depois, o quarto livro era um livro chamado Números, que é de interesse mais histórico, porque fornece detalhes acerca da rota dos israelitas no deserto e as suas principais localizações. E, por fim, o quinto livro, também chamado Deuterônimo, contém os discursos de Moisés ao povo no deserto, durante o êxodo do Egito à terra prometida por Deus. Não é? Esses discursos, interessante, contidos no livro, eles reforçavam a ideia de que servir a Deus não é apenas seguir a sua lei. Olha só. Né? Então, não bastaria seguir a lei de Deus. Interessante, né? Um livro dizer isso, Deuteronômio, de Moisés, não bastaria apenas, para servir a Deus, não é apenas seguir a sua lei. Quer dizer, ele tinha que cumprir outras coisas, outras atitudes, outras normas, que na verdade eram as normas que eram propostas pelos homens, né? A chamada lei civil. Assim como hoje aqui nós temos as nossas leis também, né? Que vão se adequando a cada momento. Então, essa é a lei civil. Emmanuel, mentor de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, fala sobre Moisés e nos traz esclarecimentos importantes. Diz Emmanuel que Moisés trazia consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas, apesar das suas características de legislador humano. Quer dizer, uma informação importante aí que Emmanuel nos apresenta, que Moisés era um excelente médium. E não poderia ser diferente, já que a ele estaria atribuído, logo mais, a oportunidade de receber dos Espíritos do Senhor os 10 mandamentos. Então, o Emmanuel tem a oportunidade também de esclarecer, nessa mesma obra, que esse grande missionário dos judeus e da humanidade, ele, na verdade, naquele momento dos 10 mandamentos, que a gente vê ali nos filmes, nos livros, né, que o próprio Deus apareceu para ele e foi ditando esses 10 mandamentos, no ensinamento de Emmanuel, ele nos diz que médium de excelentes qualidades, especialmente médium de efeitos físicos, era Moisés. Não haveria necessidade que o próprio Deus viesse a ele manifestar-se, não é? Então ele enviou quem? Os espíritos, mensageiros de alta capacidade também evolutiva, que através de Moisés, o médium, não é? Pelo fenômeno da escrita direta, poderiam ter então deixado ali registrado os 10 mandamentos para a posterioridade. E é interessante também frisar que há pouco nós falamos que Moisés desenvolveu as leis civis. E nessas leis, dentre elas, citamos aqui que a pessoa tinha até o direito de tirar a vida de outro.
se lhe fosse feito o mesmo, dentro de algum membro da sua família. Veja que interessante, né? Então, como que poderia, se Moisés tivesse tido uma influência direta ao receber os 10 mandamentos, através da mediunidade, vamos dizer assim, psicográfica, ou até a psicofônica, onde nós espíritas sabemos que há uma participação maior do médium, como que os espíritos iam trazer um dos 10 mandamentos, que é o não matarás? Não é? Porque se o próprio Moisés ainda era uma pessoa que, encarnada vivendo aqui na Terra, permitia e via com até certa naturalidade que a pessoa pudesse tirar a vida de outro, como que ele mesmo ia poder escrever numa das leis divinas, não matarás? Então, fazendo até uma brincadeira aqui, poderia dizer, não matarás de vez em quando, né? Mas não é essa a realidade. É uma lei imutável. Nós sabemos que essa lei, este princípio principalmente, né, do não matar, não vem sendo há séculos e séculos cumprido pelo homem, pelo espírito humano. E nós vamos ver que quando Jesus veio à Terra, e é o próprio nome do capítulo, que diz, não vim destruir a lei, ele se referia que ele realmente viera aqui dar cumprimento à lei. Não é? E que lei era esta? A lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos. Ele viera trazer uma profunda modificação. Jesus como a segunda revelação, nas leis humanas, na lei civil, que foi trazida, apresentada, e vivenciada pelos povos desde a época de Moisés até a chegada de Jesus. Não que com a chegada de Jesus tenha modificado, mas são parâmetros novos, são novos modelos a serem apresentados para o espírito humano. Porque o ensinamento, quando é trazido do mundo espiritual para o mundo dos encarnados na Terra, requer tempo para que isso seja assimilado. Veja, estou me referindo que uma das leis dos 10 mandamentos é o não matar. E hoje, na humanidade, quem cumpre essa lei? Boa parte ainda do espírito humano não entende, não é? Ainda esta lei. Então, como eu disse, está lá as 10 leis, que são os 10 mandamentos, e apenas 3 delas, a primeira, a terceira e a quarta, não falam sobre o que o homem não deve fazer. Basta que prestemos atenção. Então, Jesus, como o diretor do orbe terreno, apresentou-nos então: não penseis que vim destruir a lei. Não vim destruir, mas cumprir. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo se ache, tudo que está na lei, esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um J e um único ponto. Jesus se referia aí, que é o nome do capítulo que estamos abordando, não vim destruir a lei, e sim dar cumprimento a ela, que é necessário que a lei de Deus seja cumprida integralmente, seja praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas implicações, todas as suas consequências. Porque poderíamos perguntar, de que adianta Moisés ter promulgado aquela lei dos 10 mandamentos, se ela tivesse que constituir privilégio de alguns homens, ou de um único povo? Sendo filho de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da sua mesma solicitude. Então, quer dizer, esta lei, ela tem que se espalhar por toda a humanidade. Todos os povos, todas as raças, todas as crenças.
independente de rótulo religioso, tem que levar o homem a entender as leis divinas. E enquanto isso não ocorrer, a Terra não poderá galgar os seus períodos evolutivos a que está atribuído. No começo da minha fala, eu disse que uma grande organização teve que ser realizada. Faz parte dessa organização a vinda de Moisés, a encarnação do Cristo e logo mais o Espiritismo. Então, Jesus resume os 10 mandamentos quando lhe é perguntado: qual é o maior dos mandamentos, mestre? E ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vejam que é um caráter interessante. A lei de Moisés falava muito da relação do homem com Deus. Principalmente. E muitas vezes um Deus punitivo, um Deus vingativo. Estrategicamente desenvolvido por Moisés para que os homens pudessem entender e aceitar as normas que eram ditadas. Já na segunda revelação, Jesus, ele estende a relação do homem com Deus para com o homem ao próximo, assim como a si mesmo. Então notem aí os ouvintes que já é um acréscimo. O homem, 1500 anos depois da vinda de Moisés, com a presença do Cristo na Terra encarnado, já era suficientemente condições ele tinha para receber as sementes desse ensinamento. Porque alguém pode dizer, mas na época do Cristo ainda, os povos eram muito violentos. E está com a razão. Mas Jesus veio trazer o quê? A semente. Os ensinamentos. Que algum tempo depois iriam, como observamos, florescer. Então, Jesus resume a lei e os profetas, como ele mesmo diz, nesta frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Entretanto, Jesus, ele não disse tudo. Respeito a muitos outros pontos, ele apenas lançou germes, como eu disse, sementes de verdades. Porque, segundo ele mesmo, em várias oportunidades, pôde dizer que não poderíamos ainda compreender aquelas informações. Para entender algumas informações que Jesus nos trouxe, no seu sentido oculto, com um véu sobre ele, haveria a necessidade da contribuição da ciência. Ora, é significativo a passagem, eu gosto muito, para mim diz muito, a passagem do encontro de Jesus com Nicodemos. Para mim, ela explica e é representativa da incapacidade do espírito humano daquela época em que Jesus estava na Terra de entender de uma forma um pouco mais profunda determinados ensinamentos de Jesus. Porque o povo da época, principalmente os estudiosos, os chamados doutores da lei, conheciam muito da religião. Eles estudavam os textos bíblicos, eles estudavam principalmente os doutores da lei, os fariseus, e um deles era Nicodemos. Também o nome dele significa homem do povo. Nicodemos pediu um encontro com Jesus, secreto. Porque, claro, um doutor da lei se reunir com Jesus, que já naquela oportunidade estava sendo reconhecido por esses mesmos doutores da lei como um revolucionário, que estava trazendo problemas à ordem pública do momento. Então, especialmente eu entendo que Nicodemos, ele queria
se aprofundar ou que Jesus lhe esclarecesse sobre as questões do nascer de novo. Então, naquele encontro programado, nós tínhamos a luz do mundo, Jesus, o governador espiritual da terra ali, a verdade em pessoa, falando ao intelecto e ao coração inquieto de um doutor da lei, Nicodemos. Porque o nascer de novo para ele lhe provocava muitas inquietações. Porque quando Jesus disse que para possuir o reino dos céus seria preciso ao homem nascer de novo, Nicodemos questiona Jesus: como pode um homem nascer de novo? Pode ele, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Hoje, com os conhecimentos espíritas, e raciocinando sobre essa questão que propõe Nicodemos a Jesus, a gente vê quão infantil era, nesse aspecto, a capacidade de entendimento de coisas que transcendiam para os homens da época, que estavam muito além. Porque Jesus teria que explicar toda uma teoria, na verdade, que vai nos apresentar de forma maravilhosa Allan Kardec, a reencarnação. Jesus então diz a ele: se vos falo das coisas terrestres e não pode acreditar, como podeis crer quando vos falo das coisas celestiais? Então Jesus aí põe um ponto final na discussão com Nicodemos naquele momento. Como a querer dizer, Jesus estava respondendo à inquietação da humanidade daquela época e muito boa parte da humanidade de hoje. Porque não é só a humanidade da época que não entendia sobre como a gente pode renascer de novo. A atual ainda carece desse esclarecimento, desse entendimento. O Espiritismo tem tratado sobre esta informação que Jesus trouxe a Nicodemos, que nada mais é do que o princípio da reencarnação, do espírito poder vivenciar corpos materiais quantas vezes forem necessárias para resgatar, para expiar, enfim, e principalmente para evoluir. Então, Jesus está respondendo até hoje aos nossos ouvidos. Se a gente não entende as coisas ainda da Terra, como que vamos entender as coisas que vêm dos planos superiores? A necessidade que nós nos aprofundemos e estudemos. Por isso é que Jesus, na época, falava por parábolas, mas antes de partir, ele prometeu-nos: eu vos rogarei ao Pai, e ele dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. É o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vem, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quer dizer, os Espíritos. Lembra que eu quis me referir no início do prefácio do Evangelho? Os Espíritos, tal qual um exército das vozes do Senhor. Está no prefácio. O Espírito de verdade nos diz que iria varrer toda a humanidade o ensinamento dos Espíritos para os médiuns, que médiuns não são só espíritas. Médiuns estão, com diversas denominações, em todas as religiões. Médiuns nada mais são, no dizer conceitual de Kardec, aquela pessoa que tem a condição e a capacidade de perceber, de receber uma influência de uma pessoa que já morreu, que já partiu, o espírito desencarnado. E não precisa ser espírita para ser médium. Então, esse Consolador viria para lembrar-nos o que Jesus havia nos ensinado. Significando então que nós haveríamos de esquecer. Ensinar-nos coisas que na época não poderíamos ainda entender, na época do Cristo. E principalmente,
como consolador que deveria ser, o Espiritismo, a crença, os informes, acabei de falar da reencarnação, estes seus princípios haveriam de consolar e confortar os que sofrem e mostrar principalmente, e aí que está o efeito consolador da doutrina, a causa e a finalidade dos sofrimentos humanos. Então, a terceira revelação, o Espiritismo, é uma ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as relações com o mundo corpóreo. A existência de um mundo que está paralelo ao nosso, adjunto, aqui ao lado. Estamos aqui, estamos com espíritos. Se Moisés está personificado no Antigo Testamento e o Cristo no Novo Testamento, o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Mas o Espiritismo não tem a personificá-la em nenhuma individualidade. O Espiritismo não tem chefe. O nosso modelo e guia, segundo o que está na questão 625 do Livro dos Espíritos, é Jesus. Nosso Pai é Deus. E Jesus, com o exército de espíritos bondosos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, vem apresentar-nos esses ensinamentos. Então, se Jesus diz, não vim destruir a lei, o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Porque o Espiritismo mostra quem somos, de onde viemos, o que fazemos aqui, para onde vamos. Quem somos? Somos espíritos imortais, resultado de um longo processo de evolução a ser estudado, que viemos da pátria espiritual, encarnando aqui na Terra para os amplos processos evolutivos, e o que fazemos aqui é justamente isso, entender como funciona esse dinamismo da lei divina, que todos nascemos para melhorarmos, para evoluirmos, e vamos regressar a essa pátria espiritual, assim como através do processo da reencarnação, tantas vezes quantas forem necessárias, voltaremos aqui para a Terra. Então, no livro Opinião Espírita, capítulo 2, Emmanuel vai nos apresentar que Jesus é o mestre, Kardec é o professor. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodaram na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo por aqueles que fogem da luz. Jesus convida ao amor, Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão, Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento, Kardec desperta a razão. Jesus propõe, Kardec expõe. Jesus revela, Kardec descortina. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica como, através da reencarnação. Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados na sintonia pela sabedoria divina. Jesus é a porta, Kardec é a chave. Que beleza, ouvimos Robson Frederico Cunha. Tá aí, Robson? Muito beleza, hein? Tá aí, ó, capítulo 1, né? Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Maravilhoso, hein, Robson? Não vai ficar por aí, não. Depois, daqui mais um tempinho, você volta para fazer o capítulo 2, né? Pode ser? Estou cobrando você no ar aqui, que eu já sugeri, inclusive, para amigos, né?
de um amigo abordar o livro dos médiuns, outro amigo abordar também o céu e o inferno, né? Assim, não com prazo, data marcada, né? Mas desenvolvendo aos poucos esses livros na íntegra, né? Então tá aí, maravilhoso. Daqui mais algum tempinho, então, o Robson voltará com a gente aqui para fazer o capítulo 2. E dessa forma, né, a gente mostra, né, com o Robson Frederico Cunha, para todos os nossos ouvintes, os amigos do site, o Evangelho segundo o Espiritismo na íntegra. Eu quero ouvir agora a sua despedida, Robson. Agradeço a paciência dos companheiros ouvintes da Rádio Bandeirantes, desse programa muito importante, que é a Voz do Espiritismo, que através dele muitas pessoas têm encontrado, como disse, consolação, entendimento, enfim, luz sobre as suas dificuldades. E gostaria aqui de dizer que todos esses ensinamentos nos foram trazidos aqui por Jesus e o Espiritismo agora, dessa forma clarificadora, vem apresentar-nos. Que nós possamos ser abençoados pelo Jesus, governador espiritual deste planeta, e que possamos ter a felicidade, como estamos tendo agora, sempre, de pautar nossas vidas, nossas atitudes, pelos seus suaves e doces ensinamentos. Muito obrigado.